Meu nome é Marcos Diniz e eu sou o fundador e um dos desenvolvedores do jogo Omnidae. Estou aqui para que antes que expliquemos para vocês sobre como o jogo funciona, possamos falar sobre o contexto em que ele está inserido, sua história, seu mundo e por aí vai. Omnidae é um jogo que se passa em um mundo onde, por motivos misteriosos, civilizações de diferentes épocas estão sendo transportadas para o futuro ou para o passado. Nesse contexto, os jogadores, cada um com seu baralho, representam as civilizações de diferentes épocas, resolvendo suas diferenças. Omnidae é um jogo de cartas, onde essas estão divididas em três classes. A classe de uma carta define o momento do jogo em que você pode jogá-la, e o que define a qual classe uma carta pertence é o seu tipo. As três classes de Omnidae são perenes, efêmeras e primordiais. As cartas perenes são cartas que você pode jogar apenas durante o seu turno. As cartas efêmeras são cartas que você pode jogar a qualquer momento, e as cartas primordiais são cartas que elas já começam a partida em jogo. Muito bem, em Omnidae, toda carta possui um ou mais tipos. Como comentei no vídeo anterior, o tipo de uma carta define a qual classe ela pertence, e neste vídeo iremos falar sobre cada um dos 10 tipos de carta que existem em Omnidae e a qual classe eles pertencem. Muito bem, vamos começar pelas cartas primordiais. Na primeira coleção de Omnidae, existe apenas um tipo de carta que é classificado como carta primordial, que são as cartas de tribo. As cartas de tribo possuem um papel fundamental na construção de um deck, pois elas definem o seu total de pontos de vida inicial e a que clima seus humanos são adaptados, respectivamente com o número da sua vida inicial à esquerda e um símbolo que define a que clima seus humanos são adaptados à direita. Se for um sol, é adaptado ao calor; se for um ramo de folhas, é adaptado ao neutro; e se for um floco de neve, quer dizer que eles são adaptados ao frio. Os tipos de carta que pertencem à classe perene são as cartas de unidade, região, local, objeto, característica, cultura e arapuca. As cartas de região representam onde a sua tribo está. Elas podem ser um deserto, uma floresta, um vale ou outros tipos de bioma. As cartas de local representam áreas mais pontuais que a sua tribo frequenta, como por exemplo uma tribo, uma caverna, um lago e por aí vai. Ok. As cartas de unidade representam os humanos e animais que vivem com a sua tribo. Eles lutarão por você, te defenderão e poderão até fazer outras coisas mais. As cartas de característica representam, como o próprio nome sugere, características adquiridas pelos membros da sua tribo ao longo da vida, como, por exemplo, uma habilidade de combate, maior força, resistência e por aí vai. As cartas de objeto representam as armas, ferramentas, talismãs. As arapucas representam as armadilhas tramadas pela sua tribo para se defender de ameaças externas. E por fim, as culturas representam os conhecimentos adquiridos pela sua tribo. Em Omnidae, existem dois tipos de carta que são classificados como cartas efêmeras, que são as ações e os eventos. As ações representam atitudes tomadas pelos membros da sua tribo, enquanto que os eventos representam coisas que acontecem na natureza fora do seu controle. As cartas de regiões, como vocês podem perceber aqui no lado, são cartas que não têm custo em alimentos, certo? Por quê? Porque é delas que vocês vão conseguir extrair esses pontos de alimento. Vejam essa informação que fica aqui no centro da carta, no lado esquerdo. Ela diz quantos recursos essa região consegue dar para o jogador dono dela, certo? E o que é que os jogadores que têm essa carta de região vão poder fazer com ela? Elas vão poder, por meio de cartas que conseguem extrair esses pontos de recurso, transformar em pontos de alimentos para aí sim jogar suas cartas, certo? No quesito mais geral, o mais comum de acontecer é o seguinte: você tem uma unidade de coletor e aí ele tem a habilidade de vire, retire um ponto de recurso da região que ele está e gere um ponto de alimento. Então, como vocês podem ver, as cartas de região, elas são a base para você conseguir jogar todas as outras cartas, certo? É com elas e com os seus coletores que você vai conseguir
gerar o recurso, né, de alimento necessário para jogar todas as cartas que vão levar você à vitória. Então, pessoal, agora a gente vai falar, né, sobre a região, né, a carta de região relacionado à board dos jogadores, né? Dentro do Omnidai, cada jogador na partida tem uma board diferente, que a gente chama de região. E a região é onde todas as suas cartas perenes vão estar. Na verdade, elas iniciam lá. Você pode mandar algumas cartas perenes, como unidades, entre outros, para outras regiões. Mas isso a gente conversa um pouco em outro vídeo. Vamos focar aqui, né, na ideia central, né, da dinâmica de regiões. Então, a região onde a minha tribo está, né, e todos os meus coletores e minhas outras cartas perenes estão, é a floresta densa. Então, se eu quero jogar uma carta de unidade, uma carta de cultura ou qualquer outro tipo de carta perene, ela vai iniciar onde? Na minha região. Bom, estando entendido essa parte, né, de onde fica a board, a gente precisa dar um próximo passo. Lembra que as cartas de regiões elas têm uma quantidade de pontos de recurso? É com esses pontos de recurso que a gente utiliza os nossos coletores para gerar o alimento, que é o custo das cartas aqui na primeira edição, né, de Primórdios da Humanidade, aqui no nosso jogo Omnidai. Então, eu vou fazer um exemplo aqui de como jogar uma carta. Eu vou virar os meus coletores, né, que tem um efeito que faz isso, tiro a quantidade que eu girei aqui de recurso e transformei esses recursos em alimento. Então, agora que eu tenho 3 alimentos, eu vou jogar uma carta chamada Aldeão Pacífico, que custa 3 de alimentos aqui, né, na minha região. Então, aonde está esse Aldeão Pacífico? Esse Aldeão Pacífico está aqui na Floresta Densa. Outra dinâmica legal aqui, relacionado, né, às nossas regiões, é que, opa, Wagner, se os recursos dessa região terminarem ou estiverem acabando, vamos supor que aqui tenha 2 e eu queira jogar um card que custa 5, o que é que eu faço? Uma vez por turno, você pode migrar para outra região. E como é que funciona a migração? Eu jogo, certo, uma carta de região e aí a carta de região que estava comigo, né, e todos os seus locais anexados vão para o cemitério e essa nova carta de região ela adentra no nosso board com a quantidade de recursos que ela tem. No caso da tundra, são 6. E o que é que acontece com todas essas nossas cartas perenes aqui? Elas vão junto. É como se a nossa tribo tivesse tomado a decisão de migrar para a tundra. E aí todas as minhas permanentes, elas vão migrar para a tundra, que é a carta de região que eu joguei. Agora, se houver, né, outras cartas perenes como unidades inimigas na nossa região, o que é que acontece com elas? No momento que você migrar, os jogadores, né, que são donos daquelas unidades, eles vão poder escolher retornar para a região dele com as suas unidades ou seguir você para onde você está indo, para onde você está migrando, que no nosso caso aqui em específico seria a tundra. Então, vamos imaginar que esse mamute aqui manso, ele seja uma unidade de um oponente. No momento que eu fiz a migração para a tundra, ele vai escolher se ele vai seguir a gente ou se ele volta para o terreno, né, para a região onde o dono dele, não, do jogador, dono dessa unidade está. Agora a gente vai falar um pouco mais sobre como funciona um turno aqui no Omnidai. Ó, a primeira coisa que se faz durante um turno no Omnidai é criar uma ficha de coletor 0/1. Antes de tudo, você cria essa ficha de coletor. A segunda coisa que é feita é a etapa de compra de carta.
você tem direito também, todo turno, a comprar uma carta. Pode ser o primeiro turno ou qualquer outro turno, certo? E aí a próxima parte, né, a próxima etapa de um turno é resolver todos os efeitos, né, de cartas que trigam no início do seu turno, após a criação do coletor e a compra de carta que acontecem esses efeitos. Resolvidos esses efeitos, agora o jogador pode, né, jogar qualquer tipo de carta que ele queira, né? Então vamos supor aqui nessa board que a gente tem, eu viro os meus 3 coletores, certo? Os 3 coletores vão retirar 3 pontos de recurso aqui da minha região e vão gerar 3 pontos de alimento. E aí eu vou jogar um Aldeão Pacífico. O Aldeão Pacífico, quando ele entra, né, na nossa região, ele triga um efeito e assim vai depender da carta que você vai jogar. Mas o que é que eu quero enfatizar aqui nesse momento? É que, diferentemente de outros TGCs, né, onde existem etapas bem específicas e o que fazer nessas etapas, no Omnidai você é livre. Após a etapa de compra, a etapa de coletar, né, você é livre para movimentar suas unidades, para atacar, para interceptar, para jogar cartas, mas não existe um momento em específico, uma etapa específica para ser feito isso. Então, como eu vou explicar em outro vídeo, né, no vídeo de sistema de batalha, você pode iniciar uma batalha virando essa criatura aqui para atacar outra unidade, e após a resolução de todos os efeitos daquela batalha, você pode acabar virando outra unidade e iniciando outra batalha. Não tem problema algum fazer isso. Dentro do jogo Omnidai, após todos esses momentos que eu acabei de explicar para vocês, o que nos resta é apenas encerrar o turno e fazer a resolução, né, de todos os triggers de fim de turno. Um deles é retirar um ponto de alimento daqui da nossa carta de região. Se essa carta de região não tiver nenhum ponto, ele vai ganhar um pontozinho de miséria, que a gente vai falar um pouco mais em outro vídeo sobre esses pontos de miséria, certo? Vamos falar agora um pouco mais sobre a movimentação do Omnidai. Toda unidade, quando ela entra, quando você joga, né, quando ela entra na sua região, ela entra em pé, certo? E quando ela está em pé, a habilidade de todas as unidades, certo? Isso é da regra do jogo Omnidai, que ela pode tanto interceptar criaturas, como ela também tem a habilidade de virar para atacar unidades ou jogadores, e o que a gente vai discutir agora, que é virar para se mover de uma região, que é a região onde ela está, para outra região de algum jogador ou de você mesmo aqui dentro da partida. Então, vamos supor que eu queira, né, eu estou com pretensões belicosas com um colega, e aí eu quero levar essas 3 unidades aqui para a região dele, certo? Então, como eu faria? Eu viraria essas unidades e pegaria essas unidades e colocaria adjacente a ele, certo? Então, agora as minhas 3 unidades estão lá perto da board do oponente, viradas. E quando elas se movem pela primeira vez, né, em um turno, elas ficam viradas na região que você pediu para elas se moverem, e elas ganham a habilidade de escondido, que nada mais é que nenhum efeito de carta pode ter como alvo aquela unidade. Então, vamos supor que a habilidade das criaturas, né, das unidades de virar e atacar uma unidade alvo, ele também não pode ser, né, targetado dessa forma. Então elas ficam escondidas chegando naquela região, até o momento que volte para o seu turno, que elas vão desvirar, né, na etapa de desvirar do nosso jogo, e aí você vai poder utilizar, né, aquelas outras habilidades intrínsecas da regra do Omnidai, né, que é ou de mover para outro local, ou atacar, ou interceptar, entre outros.
Agora a gente irá falar um pouco mais sobre o sistema de batalha do jogo Omnidai, certo? A primeira coisa que precisa, ser explicada sobre o sistema de batalha é que para haver uma batalha, para haver um ataque ou uma interceptação, as unidades na sua unidade e ela precisa estar na mesma região que outra unidade de um oponente ou na mesma região que o outro oponente está, para poder atacar o oponente diretamente. E como é que funciona isso? Vamos supor que essas duas unidades aqui de mamute estão na região, que o meu jogador está aqui na floresta densa. E o que é que acontece nesse momento? Por eles estarem na mesma região que eu estou e na mesma região que as minhas unidades estão, essas duas unidades de mamute, elas podem atacar tanto as minhas unidades quanto eu como jogador. E como é que funciona isso? A criatura ela vai virar falando, declarando um ataque e a qual alvo é que ela está atacando. Então isso é uma habilidade na regra do jogo. Então esses dois mamutes, eles vão fazer os seguintes ataques. A mamute mãe está atacando a minha tribo e o mamute manso está atacando o curandeiro, porque ele achou essa carta muito forte e quer se livrar dela. Feito a declaração desses ataques, o jogador que tem criaturas nessa mesma região, vamos supor que não tenha apenas criaturas, unidades minhas, que existam unidades de outros jogadores aqui. Eles poderão interceptar esses atacantes. E como funciona? Essa criatura está atacando o curandeiro e a mamute mãe está atacando, a minha tribo, para causar dano, Eu posso simplesmente pegar minhas unidades que estão em pé e interceptar, declarar interceptação. Então eu posso interceptar aqui, e agora vai rolar, os danos de batalha. Esse mamute tentou atacar o curandeiro, porém o pintor interceptou e a batalha aconteceu apenas entre essas duas unidades. A resolução dela fica de que forma? O pintor tem 0 de força e 1 de vitalidade. Ele não causa nenhum dano ao mamute. Já o mamute ele tem 10 de força e 12 de vitalidade. Então o mamute vai causar 10 de dano no pintor, matando o pintor, levando ele para o cemitério. E essa batalha se encerra aqui. Já a batalha do mamute mãe, que tentou atacar a minha tribo e causar pontos de dano, ela também vai ser interceptada. E aí a batalha vai acontecer entre eles dois de forma semelhante, levando o ancião da tribo para o cemitério. Mas agora vamos a outra ocasião. Vamos supor que eu tenha a cultura conduta belicosa. Então, todos os meus humanos têm mais 1, mais 0. Nesse momento, quando houver, vamos dar o exemplo dessa batalha aqui, quando houver essa interceptação, o aldeão pacífico ele não é mais 0/1, ele é 1/1, certo? Então, quando resolver os danos dessa batalha, o aldeão pacífico tomará 10 de dano, mas ele dará 1 de dano no mamute, deixando ele com um marcador, um ponto de dano até o final da partida ou até que algum efeito retire esse ponto de dano. E esse ponto de dano resolve de que forma? Essa criatura agora ela é uma 10/11. Então, para cada ponto de dano, é como se a unidade ela tomasse um debuff de 0, -0, -1, certo? Vamos agora continuar aqui e falar sobre outra situação. Imagine que o turno passou e agora é o meu turno, Já houve os ataques, as criaturas do oponente já viraram para declarar os seus ataques e agora
eu joguei essa carta de unidade e ela desceu agora, nesse exato momento. Como ainda é o meu turno, eu não passei o meu turno, lembra que todas as unidades têm aquelas 3 habilidades, né? Que é de se virar para se mover, interceptar no momento que alguma unidade está declarando um ataque no território que aquela unidade está, e virar para declarar um ataque. Então, nada me impede de descer o mamute lanoso e agora preparar a minha vingança, né? Que eu vou virar e declarar um ataque nessa criatura que é o mamute mãe. Como não tem nenhuma outra criatura, né, que possa blocar, né, que possa interceptar essa declaração de ataque, vai acontecer a resolução de dano. Então, a mamute mãe vai causar 10 de dano no mamute lanoso e o mamute lanoso vai causar 12 de dano no mamute mãe, levando ela para o cemitério e deixando, né, o nosso, pega aqui um dadinho, o nosso mamute lanoso com 10 pontos de dano. Terminou essa batalha, nada também me impede de virar o curandeiro, ou para se mover, ou para atacar. Podem ocorrer no mesmo turno múltiplas jogadas de ataque, né? Por quê? Porque não existe uma etapa de ataque, e sim você pode utilizar a habilidade que toda unidade tem de virar e atacar o jogador ou unidade que esteja no mesmo território que ela. Diversas habilidades vão interferir bastante no momento da batalha. E uma delas que vale a pena a gente falar, que são diversas, a gente não tem como sair falando uma por uma nesses vídeos. Você pode acessar todas elas no nosso guia de regras, né? No nosso manual de regras. Mas uma delas que vale muito a pena a gente falar aqui nesse vídeo é a habilidade escondido, que todas as fichas de coletor têm, certo? Toda ficha de coletor que você cria no início do seu turno tem a seguinte habilidade: enquanto o coletor estiver no seu território, ele não pode ser atacado ou escolhido por efeitos de oponentes. Esse não poder ser atacado e ser escolhido por efeitos de oponentes é o escondido. Então, enquanto o coletor estiver na sua região, né, que o seu jogador está, ele não pode ser alvo de ataques nem ser alvo de habilidades ou cartas efêmeras, entre outros. Mas nada impede de você querer mover os seus coletores, né, para a região de um oponente e utilizar eles para a batalha. Mas lá eles perdem essa habilidade e se tornam criaturas comuns. Mas, como vocês mesmo podem imaginar, esse tipo de ação é muito agressivo e você pode acabar destruindo sua curva de alimentação, né? Então você vai começar a ter problemas aqui para continuar forte lá naquele mesão. Então, pessoal, agora eu vou falar um pouco mais sobre como finalizar uma partida de Omnidai, certo? Quais são as formas de vitória aqui dentro do nosso jogo. E a primeira delas é descendo, certo? É destruindo todos os seus oponentes. Como é que você faz isso? Você tem que causar dano suficiente com suas unidades ou efeitos de cartas aos pontos de vida de todos os jogadores do mesão, certo? Exceto você, porque se todos os jogadores descerem a 0 ou menos ponto de vida no mesmo momento, o jogo é considerado empate. Então, esse tipo de vitória é chamado de vitória por sobrevivência. Você faz todos os oponentes perderem a partida por dano e aí, sendo o último jogador vivo ali, você ganha a partida. Outra forma de você ganhar a partida é pela vitória cultural. Como funciona essa vitória cultural? A vitória cultural, ela funciona da seguinte forma: todo início de turno, né, depois de você descer sua ficha de coletor, dar o seu draw, vai acontecer um trigger que é um teste.
Como funciona? O jogo ele vai testar se você tem pelo menos 5 culturas de nomes diferentes a mais do que o próximo jogador que tem a maior quantidade de culturas, né, de cartas perenes de cultura, de nomes diferentes também. Então, se nesse momento, né, no início do seu turno, no momento desse trigger, você tiver uma diferença de pelo menos 5 cartas de cultura, de nomes diferentes, a mais, né, do que o próximo jogador que tem mais quantidade, né, de cartas de cultura, você ganha a partida naquele momento, certo? E todos os outros jogadores perdem, porque a sua civilização, né, a sua tribo, o seu feudo, a sua carta primordial, ela evoluiu tanto a mais, né, no quesito de cultura, que as outras, né, que existem naquela mesa, que vocês chegaram a um ápice, né, uma transcendência cultural muito grande e conseguiram, né, ganhar a partida dessa forma. Outra forma de você ganhar uma partida de Omnidai é fazendo com que todos os outros jogadores percam. Mas de que forma? Existem diversas formas de perder uma partida. E a primeira delas é se você tentar comprar uma carta do seu baralho e não houver mais cartas para serem compradas dessa forma. Aquele jogador perde a partida no ato. Outra forma interessante de um jogador perder a partida é por miséria. E como é que funciona essa miséria? Funciona da seguinte forma: quando você está em uma região e ela esgota seus pontos de recurso, esses pontos de recurso chegam a zero, lembra lá no final do turno que um dos triggers é retirar um ponto de recurso da região que você está? Se você tentar retirar um ponto de recurso daquela região onde você está nesse momento e ele não tiver nenhum ponto de recurso, né, daquela forma lá no final do turno, você vai ganhar naquela região um ponto de miséria. E no momento que você recebe um ponto de miséria nessa região, você toma 5 de dano, certo? Você toma 5 pontos de dano. E aí, vamos supor que você chega o seu próximo turno e você não tenha ainda uma carta de região na mão. O que é que acontece? Quando chegar ao final do seu turno novamente e chegar no trigger de retirar um ponto de recurso dali daquela região, você vai para outro ponto, né, de recuo, de miséria lá. E o que é que vai acontecer no segundo ponto de miséria? Você vai tomar 10 pontos de dano. E assim sucessivamente. Se colocar um terceiro ponto de miséria, você toma 15 de dano e por aí vai. Então, uma forma muito legal de você fazer, né, oponentes perderem a partida é por miséria. Você levar coletores para a região dele quando você perceber que ele não tem cartas de região na mão ou você usou uma estratégia de descarte. Você tenta acabar, decepar com os recursos da região onde ele está para fazer ele perder, né, por miséria. Então, pessoal, esse foi o vídeo sobre as noções gerais das regras do jogo Omnidai. O jogo Omnidai ele é bastante complexo, ele tem diversas minúcias e tudo mais sobre cada regra específica, cada tipo de carta, entre vários outros aspectos do jogo. E eles não têm como ser, né, desmiuçado aqui muito facilmente por vídeo. Então, no futuro, a gente irá criar um vídeo bem mais completo, com horas de explicação, mas vocês também vão poder utilizar, né, o nosso guia de regras online em documento, que aí vocês conseguem tirar suas dúvidas de formas mais claras. E, como todo mundo bem sabe, mais aprende aonde na prática. Então, a gente vai disponibilizar também vídeos de gameplay para vocês verem na prática como funcionam as regras do nosso jogo Omnidai, que aí eu tenho certeza que todo mundo vai ficar aí fluente nas nossas regras, certo? Então, até o próximo vídeo!